Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá? Como eu recebi muitos comentários nos shorts que eu fiz, muitos xingos, ofensa, né? Fui chamado até de herege, de satanás. Então eu queria ler aqui para vocês algumas passagens da Bíblia, para a gente analisar se realmente essa é uma história que é real, que inspira confiança, e se realmente, será que todo mundo aqui dos personagens da Bíblia acreditava em Jesus? Eu vou começar com Marcos, mas o foco desse meu vídeo vai ser o Evangelho de João, tá? É que Marcos, aqui no capítulo 6, no versículo 30, tem a primeira multiplicação dos pães, ó, vocês podem ver na sua Bíblia, esse textinho todo aqui, tá? Eu não vou ler, é só para citar. Aí quando chega em Marcos, no capítulo 8, o primeiro versículo fala da segunda multiplicação dos pães, tá? A Bíblia de Jerusalém ainda comenta aqui no rodapé que a primeira foi para o público israelita e essa segunda foi para um público pagão. Mas o fato é que o autor está informando que Jesus multiplicou os pães duas vezes, pães e peixes, e os apóstolos estavam presentes. Aí depois que ele multiplica duas vezes os peixes, ele vai lá para outra margem do Jordão, e olha o que diz aqui no versículo 14. Eles haviam esquecido de levar pães, e tinha apenas um pão no barco. Ele recomendou então, Jesus: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui fermento é uma metáfora para pecado, tá? Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Então preste atenção. Eles estavam lá com Jesus, segundo o texto. Vamos supor que é uma história real. Eles veem Jesus multiplicar os pães duas vezes. Aí eles entram no barco, eles levam só um pãozinho e eles ficam preocupados com isso. Oh, e agora? O que a gente vai comer? Só tem um pãozinho. É mesmo, bem que podia ter alguém que pudesse multiplicar os pães de peixes. O que o autor está dizendo aqui? Que os apóstolos eram tapados. A própria metáfora de Jesus aqui dos fariseus eles não entenderam. Tanto que Jesus perde a paciência com eles e Jesus fala assim: ó, por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tende o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvido e não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços de pão recolhestes? Disseram eles: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram 7. Então lhe disse: nem assim compreendeis? O que Jesus está dizendo? Vocês são retardados, porra? Que Jesus está dando um esporro dos seus apóstolos. Ah, porra, eu multipliquei 2 vezes pão e peixe, e vocês estão aí murmurando porque não tem um pãozinho? Fala sério, pessoal. Esses são os apóstolos de Jesus. Em João, pessoal, nós temos uma coisa curiosa aqui também, ó, João 11. É que essas pessoas que não lêem a Bíblia como um livro, elas não percebem esses detalhes no livro, né? Aqui literalmente os apóstolos de Jesus estavam sendo tapados. Ou então eles não acreditaram que Jesus multiplicou os pães e peixes. Porque se Jesus fez esse milagre 2 vezes, por que eles estavam tão preocupados? Quer passar a sirene? Aqui em João 11 tem a ressurreição de Lázaro. Tá? Todo mundo conhece essa passagem. Aí no versículo 11, os apóstolos falam para ele, né, que ele morreu, e no versículo 11 Jesus fala assim, ó, disse isso e depois acrescentou, aqui é Jesus dizendo: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Dormir em linguagem bíblica, todo mundo sabe que é uma figura de linguagem para a morte, como por exemplo Paulo fala lá em Coríntios: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Ou em Tessalonicenses, né, aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então dormir é uma figura de linguagem para morrer, todo mundo conhece. Senão ninguém ia entender as epístolas de Paulo. E é o que Jesus fala aqui, de maneira figurada: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Olha o que os discípulos respondem, ó. Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Ou seja, eles entenderam literalmente que Lázaro estava só dormindo. Algumas bíblias colocam aqui despertará, tá? Que é uma tradução mais fiel. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Olha pra vocês terem uma ideia, os caras estavam lá com Jesus, segundo o texto, e eles não entendem uma simples metáfora para a morte, que é usada tanto em Coríntios quanto em Tessalonicenses. Então Jesus lhe falou claramente: Lázaro morreu, porra. O que ele está dizendo? Pô, vocês não entenderam que dormir é uma metáfora para morrer? E aí, pessoal, como é que fica isso daí? Curioso, né? E segundo essas pessoas, foram essas testemunhas que escreveram e contaram a história de Jesus. Eles não entenderam nenhuma simples metáfora para a morte, ao ponto de Jesus ter que ser grosseiro com eles. O cara morreu, pô. E são as pessoas que andavam e acreditavam em Jesus. Olha outra curiosidade aqui, pessoal. Em João 6. No capítulo 6 de João,
Jesus, ele começa a discutir com os fariseus que ele é o pão da vida. Sou o pão que desceu do céu, não sei o que, tem que comer minha carne, beber meu sangue. E os fariseus não entendem nada, porque isso não é uma concepção judaica, né? Isso aí tem mais a ver lá com mitra, né? De você comer alimentos que simbolizam uma divindade. No caso, o nome disso é teofagia, tá? Para quem não sabe. Aí gera uma discussão danada. Aí, em dado momento, os próprios discípulos de Jesus ficam escandalizados dele. Porque ele começa a falar, vocês têm que comer minha carne, beber meu sangue. E aí eles mesmos ficam escandalizados. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, quer ver? Ó, versículo 60, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir onde estava antes? E aí o que acontece? Por causa dessas palavras de Jesus, muitos discípulos dele param de seguir ele. Ó. A partir daí, versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Ou seja, foi o primeiro cancelamento da história. Porque eles começam a perceber que Jesus está falando uma coisa que não faz o menor sentido. Tem que comer minha carne, beber meu sangue. Aí eles começam a se afastar dele, aí sobra só os 12. Tanto que ele fala aqui, ó, no versículo 70, eu não vos escolhi os 12, no entanto, um de vós é o diabo. Mas na verdade Jesus não escolheu os 12, na verdade eles abandonaram Jesus, e segundo João, podia ser até menos. Que no versículo 67 ele fala assim, ó, então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Aí Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Quer dizer que ele ainda deu a opção de Pedro também partir, dando a entender que Pedro não acreditava muito nele. E aí como é que ficam os outros evangelhos sinóticos, que fala que Jesus escolheu 12 apóstolos? Aqui segundo João não, aqui ele escolheu mais de 12, aí quando ele começa a falar aquele negócio lá de teofagia, os discípulos começam a abandonar ele. Curioso, né? E para finalizar o vídeo, pessoal, aqui em João também tem uma passagem curiosa. Deixa eu ver. Acho que eu anotei aqui. Uma passagem curiosa aqui em João 7. Vamos ler aqui um pedacinho de João 7. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judeia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Aí disseram-lhe então seus irmãos, parte daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos também vejam as obras que fazem. O que eles estão dizendo? Já que você faz obras aqui na Galileia, a Galileia fica mais ao norte, tá? Então sobe, vai lá para a Judeia e faz as obras lá também, para que os teus discípulos vejam as obras que fazem. É meio curioso, né? Dá a entender que os discípulos não sabiam que Jesus fazia obras. Mas aqui é os irmãos dele falando para ele, vai lá para a Judeia, faz essas obras lá. Pois ninguém age em oculto quando quer ser publicamente conhecido. Já que faz tais coisas, manifesta-se ao mundo. Essas palavras que João coloca na boca dos irmãos dele, ele ainda fala assim, ó, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Curioso, né? Estavam lá com ele o tempo todo, via ele fazer milagre, atraindo multidões, mas nem assim os irmãos dele criam nele, né? Mas só que essas palavras aqui dos irmãos, que os irmãos dele falam para ele, essas palavras estão na boca de Jesus. Segundo Lucas 11:33, quando Jesus fala assim, ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama, mas coloca no alqueire onde todo mundo veja. A luz não pode ser escondida do mundo, não se faz em oculto, mas tem que se fazer publicamente. É o mesmo que os irmãos dele estão dizendo para ele. Curioso, né? Ou seja, o autor de João não conhecia os sinóticos, não sabia que Jesus já tinha dado esse ensinamento, porque ele coloca aqui Jesus numa condição inferior. Porque no sinótico, Jesus que ensina isso para os apóstolos. Olha, você tem que se manifestar para o mundo, não fazer as coisas em oculto. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui, em oculto. Ele fazia os sinais aqui na Galileia, segundo João, e não na Judéia. Agora olha só. Depois que os irmãos dele falam para ele ir para a Judéia, para a festa, ele fala assim, o meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque eu dou testemunho de que suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou. Então Jesus dá uma resposta bem grosseira e arrogante para os irmãos dele. Ó, vocês querem ir para a festa? Vão vocês. Minha hora não chegou ainda. Eu não tenho que ir para festa nenhuma. Vão vocês. Agora olha o que acontece. Ó. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Mas, quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu. Não publicamente, mas às ocultas. Ele fala, dá um esporro nos irmãos dele que não vai para a festa porque não chegou o tempo dele. Os irmãos dele mal dão as costas, ele vai para a festa. E um detalhe, em oculto. Não é Jesus que falou que não se pode fazer as coisas em oculto? Curioso, né, pessoal?
Opa, um cortezinho no vídeo, eu esqueci de um detalhe, tá, pessoal? Vocês notem que os irmãos de Jesus, eles falam para Jesus ir para a festa, para ele fazer na Judéia os sinais que ele fazia na Galileia. Vai lá, mostra lá também os seus sinais. Só que segundo João 4, a partir do versículo 43, olha o que diz. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado na sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, na Judéia, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Okay, o próprio João contradiz o próprio João e fala que Jesus tinha feito sinais em Jerusalém, na Judéia. Aí quando chega lá naquele outro capítulo, no capítulo 7, os irmãos dele falam para ele ir para a Judéia fazer sinais, porque ninguém sabia dos sinais dele lá. Como é que você confia nisso aqui, pessoal? Um capítulo diz uma coisa, outro capítulo diz outra. Segundo João 4, todo mundo sabia que ele tinha feito sinais na Judéia. Segundo João 7, os irmãos dele falam para ele ir para a Judéia fazer sinais. Complicado, né? E tem mais um versículo aqui, ó, que ele chega no templo e ele começa a ensinar no templo. Isso é oculto? Todo mundo vendo o cara lá no templo pregando? Isso também não é oculto, é mais uma das loucuras do Evangelho de João. Antes de eu finalizar, eu só quero avisar vocês que eu tenho uma playlist sobre o Evangelho de João, tá? O Evangelho de João é o mais contraditório e absurdo dos evangelhos da Bíblia, tá? Na verdade, ele só está na Bíblia porque ele é o único que respalda um pouco a tal Trindade. Porque esse Evangelho é uma loucura que só. As pessoas perguntam certas coisas para Jesus, ele responde outras que não tem nada a ver. Ele acusa os fariseus de querer matar ele. Eles falam, mas quem está querendo te matar, cara? Você está maluco? É bem assim nesse naipe o Evangelho de João. E é isso que as pessoas acreditam. É o poder da fé. Então eu tenho uma playlist aí de João, onde eu mostro todos esses absurdos de João. Eu só vou ler mais um último aqui que é curioso. Ainda é João 7, versículo 14. Quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admiravam-se então os judeus dizendo, como entende ele de letras sem ter estudado? Aí Jesus dá uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, né? Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, etc e tal. Mas só que o que os fariseus estão questionando é o seguinte, como que ele entende de letras sem ter estudado? Aí fica uma questão no ar aqui. Jesus era analfabeto? Porque segundo Lucas, ele começa o seu ministério entrando numa sinagoga em Cafarnaum, onde ele lê um rolo do profeta Isaías. Mas aqui, segundo João, os fariseus estão questionando isso. Como é que ele está ensinando se ele nunca estudou? E outra, por que chamava ele de Rabi? Até Nicodemos e outros personagens aqui em João, Madalena, por exemplo, chamavam Jesus de Rabi, que é mestre, se aqui os fariseus estão dizendo que ele nunca estudou. Complicou, né, pessoal? Então tá aí, só um videozinho de curiosidades, tá? Para distrair um pouco, tá muito calor aqui, tá difícil até para fazer vídeo. Agora, cadê aqueles negacionistas que falam que o aquecimento global é uma farsa? Ontem eu vi um trechinho do vídeo do Sacani falando que se tá ruim essa onda de calor agora, você imagina quando essa onda for o ano inteiro, porque a temperatura média global ela vai aumentando aos pouquinhos. Ela é medida de 1880. Imagina quando chegar um ano inteiro que você não vai ter mais resfriamentos, vai ter só cada vez mais ondas e ondas de calor. Complicado, né, pessoal? É isso que dá não respeitar a natureza e querer destruir tudo. Então se cuidem, se hidratem, evitem sair no sol forte, ou põe um chapéu, alguma coisa para se proteger, porque sol demais faz muito mal, tá bom? Bom, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.